Nessa aula vamos falar sobre a propriedade do CSS Z-Index ou Z-Index. Mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades de CSS. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né, João? É isso aí, bora lá pra vinheta. Roda a vinheta. Go! 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 Essa propriedade ela define a ordem da pilha de um elemento. Quanto maior for o número do seu Z-Index, maior ou mais alto na pilha está o seu elemento HTML. É mais ou menos como você visualizasse a sua página olhando de cima, um top view. Então, olhando os elementos de cima, as camadas, como que eles estão, que elemento fica por cima do outro elemento. É aí onde vai entrar o seu Z-Index. Falando dos valores possíveis, por padrão você vai ter aí a palavrinha alto, o Z-Index vai ser calculado automaticamente pela ordem que você vai colocando os elementos na tela, mas você também pode passar um número. Veja que é um número e não é uma unidade de medida, não é o length, é só um número mesmo. Também você pode usar as palavras initial para voltar para o início, o valor padrão, que é alto, o inherit para poder dar do pai, ou unset para desligar essa propriedade. Vamos para o código ver como utilizar o índice Z, o Z-Index. Vou criar aqui um arquivo novo, zindex.html. Vou já criar aqui o estilo, vamos lá para o nosso exemplo. Vamos lá, a gente pode criar então duas divs basicamente. Uma div a gente pode chamar de fundo e a outra de destaque. Então, irmãs, né? Uma div fundo e uma div destaque. Qual que é a ideia? A ideia no índice Z é a gente colocar uma sobre a outra para a gente ver elas acontecendo. Então vamos colocar cores nela e vamos deixar uma aparecendo um pouquinho perto da outra. Vou criar aqui o estilo do fundo, vou criar o estilo de destaque. Isso. A largura e a altura pode ser 250 pixels, só um quadrado para a gente ver aqui funcionando. Tá, então vou colocar para as duas aqui a largura. Legal. De 250 pixels e a altura também. Joia. E aqui na classe fundo a gente pode pôr um background color, uma cor de fundo, 487EB0. Uma cor flat também. E na destaque a gente pode colocar um background color 95A5A6. E aí qual que é a ideia? Você viu a forma que nós escrevemos? Colocamos o fundo primeiro, né? Então se a gente simplesmente executar dessa forma, vamos ver o que acontece? Nenhum deles estão com position, nós falaremos mais sobre position na aula adequada. Repare que automaticamente, como são elementos de bloco, eles geram uma nova linha. Então essa div destaque, que é essa da cinza, que está a segunda aqui, nós vamos colocar ela posicionada de forma absoluta. E aí nós vamos colocar ela um pouquinho por cima desse camarada azul e aí vamos brincar com o Z-Index. Vamos lá então, position absolute. Lembra que eu não tenho nenhum outro elemento posicionado aqui na minha tela antes dessa destaque, então ele vai ficar posicionado aí em relação ao body, tá bom? Exato. Como eles têm a mesma dimensão, se você olhar no browser, vai dar a impressão que um passou por cima do outro. Vamos deixar então um aqui do lado do outro só para a gente ver aqui o resultado, tá? Vamos colocar aqui um left então de 100 pixels aqui e um top de 50. Quando a gente coloca já posicionado de forma absoluta, o que está acontecendo? Ele está respeitando a ordem que nós escrevemos o código. Então, fundo apareceu ali no fundo mesmo, como o nome sugere, porque ele foi escrito primeiro. Então, no caso do índice Z, eu consigo inverter esse camarada aí. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Embaixo da propriedade top, vamos colocar um Z-Index 0 aqui, ó. Z-Index 0. E aqui na propriedade fundo, nós vamos colocar um position relative e o Z-Index 1. O que aconteceu agora? Então, como ele tem um número maior nessa pilha, ele passou na frente do nosso elemento, mesmo ele tendo sido escrito primeiro no HTML. Lembrando que o Z-Index ele só vai ter efeito se o position ele não for estático. Exato. Tá bom? Então veja que a gente colocou aqui relativo, então ele ficou relativo exatamente na origem onde ele estava ali, né, inicialmente ou estaticamente. A gente não mexeu no top nem no left dele, por isso que o Z-Index começou a ter efeito. Eu poderia também utilizar aqui o position absolute
Qualquer dúvida aí das posições, pode consultar a aula da propriedade position para você saber mais. O absolute vai ter aqui, nesse caso, o mesmo efeito do relativo, uma vez que não tem nenhum elemento acima fazendo a posição. Então eles sempre estão em relação aqui ao bar e a gente não está mexendo, ele continua no mesmo lugar. Mas você ainda poderia usar aqui o position fixed, o position stick, que o z-index também teria efeito. Ele só não vai ter efeito com o position static, que é o padrão quando você não fala qual é o position. Exatamente. E uma dica muito importante sobre o z-index, pessoal, é que o número que você pode colocar ali tem muita referência à quantidade de elementos na tela. Então 0 sempre vai jogar no fundo, sempre vai jogar no final, para ele ser escondido. Porém, o número máximo que você pode pôr é o número de elementos. Então, se você colocasse, por exemplo, o z-index 10, por exemplo, ele apareceria na frente porque 10 é maior que 0. Porém, não há necessidade de você colocar o número muito elevado se você não tiver essa quantidade de elementos. Normalmente, quando você vê alguém fazendo isso aqui, é que provavelmente ela está bem perdida no arquivo CSS dela. Exatamente. Isso aqui não existe, embora muita gente ache que é só colocar qualquer número aí. Mas funciona. Mas funciona, porque é maior que 0 ou maior que a quantidade de elementos que você tem. E se não funcionar, coloca mais um 9. O problema é que se você colocar esse número dessa forma, como o João até alertou, como muita gente faz hoje, o que acontece na hora que você quiser exibir algo à frente dele é sempre um número ainda maior. Pois é, e se você tiver algum elemento em cima desse aqui com 9999 e ele acabar caindo do elemento, ele morre. Exatamente. Exatamente. Nessa aula você viu o z-index, que é uma propriedade incrível para você mudar o índice de profundidade do elemento. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí em algum grupo de desenvolvimento, algum grupo aí nas suas listas de contatos e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, tem vídeo aqui, ó. Até lá. Até lá.